והרינו והרינו בבניונו. As pessoas pensam que essa Torá é uma brincadeira, que isso é uma metáfora. Não, que não é uma metáfora, que é algo que se brinque, né? Muito bem. O que acontece? A espiritualidade, ela foi criada por Hashem há muito tempo. A espiritualidade, ela se divide em duas coisas: o ego, é o desejo de receber para si mesmo, e a doação. Nós temos que construir uma tela chamada de Massar, onde a gente pode agora participar das coisas por o bem do Criador e não usar o Criador como nosso, como alguém que a gente vai trazer para o nosso nível, né, de entendimento, etc. Não é nada disso. O que acontece? Na Torá, quando ela é formada, a primeira coisa que a gente vê é que existe Adão, não é? Adão é um ser só, ele está sozinho no local, e aí ele é dividido em dois, ele se torna duas pessoas. Essa parte, que é a outra parte de Adão, que na verdade é o desejo de receber, Adão é a vontade de doação e o desejo de receber. Ó, vamos lá, doação, né? E a doação e o desejo de receber. Isso tudo está dentro de todos os seres humanos, não é uma qualidade minha ou sua, são todos os seres humanos. Então, doação e recepção. Então, como a Rava, ela é, na verdade, a recepção, ainda que no nível muito superior, ela é recepção, não tem como ela não ser recepção. Então, vamos lá. O que acontece dentro disso, gente? Isso significa, então, que o homem estava lá no Gan Éden, né? E o homem, então, ele estava lá no Gan Éden e ele estava com a mulher e foi dividido, não é? Recepção, veja, recepção e doação. Veja, ó, doação que era Dan e recepção que era Rava. Isso nos mundos superiores, ou seja, isso lá em cima em Rohimá e Keter, não é? Era uma questão, ó, a doação a gente vai botar aqui azulzinha, né, como se fosse os céus, e essa aqui a gente vai botar pretinha, ó, como se fosse o desejo de receber. Nesse caso aqui de Biná ainda tem luz, não é? Tem luz ainda. Aqui a doação ela vai ser feita exatamente para esse nível aqui, né? A gente já tem estudado o Sefer Yetzirah, tem entendido. Ó, as duas já existem, só que aqui é Biná ainda, aqui é Rava. Daqui para baixo, né, a gente tem Keter aqui em cima, daqui para baixo a gente vai ter uma outra construção que é chamada de filho. E aí as pessoas confundem muito essa questão desse nível de baixo, que é chamado de filho, com algumas situações que a gente vê por aí. Não é como se esse filho, isso é um sistema espiritual formado por várias almas, e formado por vários anjos e vários planetas, e vão existir dentro de vários mundos. Então, veja, ó, essa tela aqui divide, não é? Essa tela que a gente chama isso aqui de Sheshut. E depois a gente vai entender, ou também, né, uma divisão, um teli, uma divisão, algo que separa os mundos. Aqui a gente vai ter 6 sefirot. Bem, aqui é Adão e aqui é Rava. Quer dizer, se isso é Adão e Rava, então Adão e Rava está dentro de todo ser humano. Todos nós temos isso. Só existe um Deus. Todos os milagres dentro das igrejas, tudo que você vai ver, tudo que você vai observar, só vem de um Deus. E aí, agora que ferrou? Não, não ferrou. Já está escrito aqui, ó. Quando a gente desce para baixo, olha, a gente tem aqui um Gevurah. Gevurah. Aqui em Gevurah é onde começa a existir o nome Elohim. Elohim assim, a gente fala Elohim e Hashem são um, mas a gente tem que entender que são um na questão de que Elohim está sob o poder de Hashem.
e ele vai agir com a pessoa de acordo com a doação ou com a recepção, sendo que eu falo ainda para vocês que essa recepção aqui está no mundo espiritual ainda, é uma doação muito, ela é uma doação mesmo, e ela está sobre a cargo, tá sob cargo de Gabriela, né? Aqui nós teríamos a parte do meio, que é Rafael, e aqui Mihael, que é o sumo sacerdote dos céus. Veja, aqui em recepção, tudo isso foi criado por Eterno. Essa recepção aqui é Gevurah. Vamos lá. O que aconteceu? A Rava, que era uma sefirot que está dentro de todo ser humano, estava no Gan Éden, e todas as almas estavam lá, todas as almas participaram do pecado. Eu, você, não foi um ser externo. E aí chegou lá o serpente e falou assim, né? O serpente é quem? O lado negativo. É o ego, é o lado do Summerman, né? Então, ele chegou para Rava, e é lógico que se ele entrou no Éden, é porque no Gan Éden o Hashem permitiu que isso acontecesse. E ele chegou para que o homem pudesse ter o direito de escolher o que ele quisesse. Ele chegou para Rava e começou a fazer uma discussão com a Rava, midrástica. Ele falou, olha, Rava, você acha que Deus proibiu você de comer essa árvore? Né? Aí ele falou, poxa, ela falou, sim, Deus proibiu. Ele falou claramente que era proibido isso, não é? Aí o serpente começa uma drachinha com ela, fala assim, não, Rava, não foi isso que o Eterno falou. Não, veja bem, vamos olhar aqui, vamos traduzir isso aqui para o nosso idioma, não é? Olha, não foi isso. Ele falou aqui para você não comer dessa árvore. Aí o que acontece, gente? Olha, isso é coisa séria. Então a Rava falou, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo ainda. Falou, tá vendo? Deus não falou que não era para você comer. Porque ele, na verdade, ele mentiu. Olha, o primeiro pecado, foram 8 pecados cometidos por Rava, se a gente tem lá nos nossos cursos de reencarnação. Ele falou, olha, Deus é um mentiroso. Ele não falou isso, não. Ele não falou isso, não. Veja, surge dentro do ser humano o poder de decidir entre acreditar em Deus ou não. Entre acreditar na unidade de Deus, não. Ele falou, não, Deus é um mentiroso. Sabe por quê, o Rava, que ele é um mentiroso? Porque ele era um homem. Ele era um homem, ele veio aqui, comeu dessa maçã, dessa árvore, não é dessa árvore. As pessoas entendem como árvore, mas não é árvore, é a própria Torá. Olha como é que a gente vai entender isso. É a própria Torá. Ele veio aqui, comeu desses ensinamentos, dessas letras hebraicas, e aí ele se tornou Deus. Agora, se o dia que você comer, você vai ser como Deus. O que ele estava falando? Que Deus é um homem. O que o Novo Testamento faz? Fala que Deus é o quê? Tá vendo? Então, ó, já estava aqui. Quem caiu nessa história caiu dentro dessa questão que Rava caiu aqui para Gevurah. Vamos desenvolver aqui. Então, ela come. Quando ela come, o que ela fez? Avodazará. Ela fez idolatria. Inconscientemente, ela queria ser igual a Shem. E o que isso causou? A queda da alma dos mundos superiores. E a alma foi jogada aqui para sofrer um tikkun, a dor da vida, que todo mundo sabe como é que é, né? E aí o que aconteceu? A alma foi aprisionada, ela ficou presa em paredes de carne. Deus teve que fazer, né? Era tudo ele que quis mesmo, ele quis para que a gente pudesse perceber, estudar essas coisas. O que aconteceu? Junto conosco vieram todas as forças impuras, que são as borras da idolatria. A idolatria, ela tem todo um poder, né? A gente sabe que a idolatria, ela tem todo um poder. Quando nós chegamos aqui, então começou-se as correções da alma, né? Quando o Eterno começa a falar com Adão, e Adão agora recebe uma pele, na verdade é a palavra or, que é uma pele para cobrir esse ego, né? Que nós temos uma luz interna, que é a nossa alma, e ele recebe uma pele. E aí Caim e Abel, eles nascem. A gente está falando de um modo aqui grosseiro, só para a gente entender ali a parte mais lógica da questão.
O Caim e Abel, eles vão oferecer um sacrifício. Abel, ele oferece o melhor dos seus animais, ou seja, o sacrifício dele era animal. E o sacrifício de Caim era vegetal. Isso está nos níveis da árvore, né? Porque se começa a estudar a Torá no nível inanimado, ou seja, naquele nível que é parado, que são os minérios, etc., essa parte que não interage muito, passa-se para o nível vegetal, e do nível vegetal para o animal, para o humano, e até que se chegue ao angelical. Mas vamos lá. Então, ele estava nesse nível. E aí a Shem não aceitou o sacrifício dele. Ele ficou muito chateado. Na verdade, ele amava a irmã, porque o Abel ele nasceu com uma irmã gêmea. Ele amava a irmã gêmea de Abel, uma das irmãs gêmeas. Ele nasceu com duas e ele nasceu só com uma. A gente está vendo que isso aqui é uma metáfora para a Torá. O próprio nome Ravel é um re, um beit e um lamed. Né? Mas também então a metáfora para a Torá não existiu. Não, existe dentro de você. Existe dentro, é a realidade que existe dentro de você. Então tem duas Torás. Tá vendo? O que o Caim fez? O Caim matou o Abel por ciúmes, porque ele chegava a um nível, mas o Abel também ele não sabia que ele tinha que entregar parte desse sacrifício para o Samerman, para o Samaquel. Vocês podem abrir os olhos, podem arregalar, mas é verdade. Porque o que pertence ao Samerman? O egoísmo. Essa pele, essa gordura do egoísmo tem que ser jogada fora. Por isso que a circuncisão é uma circuncisão na lua e não no pênis. Então, o homem e a mulher têm que fazer, porque senão não haveria lógica de um homem fazer um pacto com a Shem e a mulher não fazer. Os dois fazem esse pacto. E aí, o que aconteceu? Ele não conseguiu entender isso, que tudo estava na mão de Hashem, apesar, olha só, dele saber que existem idólatras e que tudo isso é feito por Elohim, essa força, ele tinha que aprender a separar as coisas. Ele não soube. Então, ele matou o Abel, que era Re, Beit e Lamed, que era os 5 livros da Torá, o Lamed e o Beit, que é a primeira e última lei. Ele matou a Torá. O que aconteceu também lá no Novo Testamento, porque a ideia diz que ele era a palavra e que ele foi morto pelos romanos, morreu como judeu e ressuscitou como romano. Ressuscitou, essa ressurreição que surgiu dentro da alma dos seres humanos, essa força negativa, ela existe. Olha isso, só que isso está no nosso mundo. Muito bem. Isso foi a questão da queda de Rava, de Adão. Então, Caim, Abel, agora Caim mata Abel por causa disso, não é? Por causa dessa questão. E o que aconteceu ali? Quando a Rava teve esse pecado e ela teve esses filhos, ela teve primeiro Caim. Caim nasceu primeiro. E Abel nasceu logo depois. Não é isso? Caim era o primogênito. Depois que Abel morre, vai nascer Sete. Sete não é um nome, Sete é Shintav. Shintav são as duas últimas letras da Torá, ou seja, a conexão desses mundos caíram por terra. Né? A Lua, que é chamada de Esod, e Malhut, eles caíram dentro do homem. E o que aconteceu com isso? O homem perdeu a conexão com o eterno. Então, o que houve dentro dessa conexão que eles perderam? Eles não tinham mais contato. Tanto é que os nossos, o Abraão, os patriarcas, eles não tinham contato com o nome Yud-Kei Vav-Kei. Eles só tinham contatos com o nome Shaddai, que é o nome que está sobre a lua. Veja, esse nome Shaddai, que está sobre a lua e que é sobre Esod, a parte interna, ele tem uma conotação muito importante. Eu vou explicar para vocês o porquê. A gente vai ter uma aula um pouquinho diferente hoje, a gente não está lendo, a gente vai estar falando aqui de conhecimento, não é? E de conhecimento muito profundo dentro da Torá. Fique nessa aula, vamos ver a verdade da Torá, para que a gente possa nos preparar, nós possamos nos preparar, não é? Para que as pessoas elas possam entender o que é essa Torá.
Veja só, então, ó, Shaddai, que era o nome que está sobre a lua. Então, esse era o nome que era, na verdade, não é? O nome que poderia ser alcançado pelos patriarcas, e também o nome Adonai. Esse nome aqui, Adonai, ele muda, porque ele é Shekhinah, e o ser humano tinha que se desenvolver como ser humano, passaria por várias eras. Se o nome não mudasse, o que aconteceria? Nós ficaríamos estáticos na criação, não haveria um desenvolvimento na criação. E aí o que aconteceria com isso? Aconteceria que nós não evoluiríamos, continuaríamos como os neandertais, né? Então, veja, nós seríamos ainda hominídeos, e a força divina que evoluiu a mente do ser humano, que é unicamente capaz, em todo o universo, o único ser que, de uma certa forma, pode agir, não é? Sendo que os anjos eles não podem agir por conta própria. Então, veja, essa ligação aqui, esse tubo é um tubo muito importante. E aí a gente vai ter que ver as várias configurações. Muito bem. O que era aqui fazer essa idolatria, né? Aqui a gente está no nível, a gente tem duas letras, essas duas letras são Shin e Tav, que são as últimas letras do alfabeto hebraico. O Shin é a 21ª letra e o Tav é a 22ª letra, né? Então, veja, se a gente pega aí a 21ª mais a 22ª, a gente tem 43. E no final vão dar 7 sefirotes, porque aqui dentro também tem 7 sefirotes. Só que esse mundo aqui, ele é totalmente escuro. Ele é escuro, e essa escuridão que esse mundo tem, ela não tem luz nenhuma, ela não tem luz. E o Abel, o Caim, perdão, ele não conseguiu acender Adonai e ligar Shaddai. O que acontece aqui no nome Shaddai, gente? Se eu pego essa sefirote aqui, que é a sefirote de cabeça para baixo, e eu vou pegar essa sefirote agora no modo das religiões, apaguei o Yud aqui, ó, mudei, o que é o Yud? O Yud é 10, é uma árvore sefirótica. Essa árvore sefirótica se torna uma árvore de demônios. Ou seja, nós estamos num mundo, e esse mundo aqui é uma árvore, não é? Uma árvore de Shedins, uma árvore de demônios. Então, veja, essa árvore, ela é cheia de problemas, de religiões. Vamos lá. Por que virou demônios? Porque eu troquei a Torá do Eterno. Eu coloquei uma árvore de shade, tá vendo? Essa árvore, ela está cheia de demônios. E o que esses demônios fazem? Confunde a cabeça das pessoas. Eles pegam da arte da pessoa, vão fazer milagres, vão fazer isso e aquilo. Mas, Moré, como pode esse Deus controlar tudo? Porque é através do ego do ser humano. Veja, por que Rava estava aqui em Biná e ela caiu? Por causa, né, uma metáfora para o ego. Então, ela caiu. Ao mesmo tempo que isso é muito ruim, também isso é muito importante, porque pode fazer uma seleção de quem realmente quer. Isso significa que o cara está lá dentro das religiões, ele vai ter que fazer um esforço fora do comum para ele voltar para a Shem, porque ele tem toda essa bagagem espiritual negativa dentro dele. Tá vendo? E aí ele vai ter que fazer uma luta, ele vai ter que lutar por dentro, ele vai ter que apagar, ele vai ter que fazer o Shema, ele vai ter que implorar, e Deus vai raspar a idolatria até os ossos. Vai doer. As pessoas não. Mas vai doer muito, porque foi o que aconteceu com Jó. A idolatria ela foi raspada até os ossos. Os anjos têm que ir lá dentro do tutano. Tem aqui, Edom, puf! E dói, né? Meu Deus. Aí aquela idolatria ela tem que ter um sacrifício. Tá, para esse sacrifício aqui você vai ter um prejuízo de tanto. Aí vai lá, a coisa se materializa, vem o ticum, você paga o ticum. Aí o que as pessoas fazem? Começa a pagar o ticum. Não, está errado, vamos voltar para a igreja. Aí acaba de ferrar tudo. Chega lá, o ticum se afasta, Deus se afasta, não tem mais ticum, a luz se afasta, e todo mundo, voltou tudo normal. Agora eu tenho um prato de arroz com feijão. Inventou Esav, porque Esav vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não ama Deus, ama as coisas desse mundo. Tá vendo? É uma coisa muito séria. Então, veja, está dentro dessa árvore de receber para si mesmo.
Muito bem. O que acontece com isso, gente? Vamos ver aqui. Nisso, a Torá vai se desenvolvendo, vocês podem ver, é muito importante que vocês vejam a reencarnação dos patriarcas, das matriarcas, a gente vai avançar, vai para Itzhak. Itzhak, ele representa essa Sefirot aqui, mas dentro de Biná. Então, é uma Sefirot de julgamento. Por isso que ele amava mais Esav, porque o Esav é a própria Gevurá, nasceu vermelho, todo formado, e ele também, como ele era de Gevurá, ainda que de uma Gevurá superior, ele amava mais o Esav do que amava o Yaakov. E quando o Yaakov nasce, né, o Yaakov nasce, ele nasce junto com o seu irmão, mas o que aconteceu na hora da inseminação? Não é? O que aconteceu? O Jacó foi colocado primeiro, tá vendo? Só que ele ficou dentro do tubo uterino ali, ele era o primeiro, e aí o que aconteceu? Ele acabou ficando atrás do irmão. Então, veja, quando ele fica atrás do irmão, o irmão vai ficar aqui na frente, o Esav era totalmente mau, ontem eu estava até explicando isso, ele vai nascer primeiro, tá vendo? Mas quem foi concebido primeiro? Qual foi o primeiro sêmen que saiu do pai? Foi o Yaakov, tá vendo? Ele entrou, mas na hora da saída, o Esav saiu primeiro. E o Yaakov foi e tentou pegar o calcanhar dele. Não, de novo não. Não saia de novo. Agora é minha vez. Aí não, mas ele saiu primeiro, ele pegou a primogenitura. Muito bem. Quando ele pega a primogenitura, o que vai acontecer? Ele controla todos os mundos espirituais nessa terra. Até hoje, Esav, existem essa questão de Esav, ela não é, gente, não são dois seres humanos, são duas realidades espirituais. Uma realidade de esquerda e uma realidade de direita que está dentro de todo homem. Dentro de todo homem, ele pode definir. Veja, o que acontece? Quando essa coisa acontece, o Itzhak ele vai para a idolatria. Ele nasce em Sivan. O que acontece em Sivan? Sivan é o mês da letra Zain. O mês da letra Zain é o mês que está ligado à tribo de Levi. Então, quando eles nascem duas Torás, tá vendo? Porque todas essas religiões são geradas da Torá. A mal leitura da Torá, o mau entendimento da Torá gerou essas religiões e mexeram com essas forças espirituais. Aí o que acontece? Quando essas forças, então, elas saem, vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Uma é uma árvore de shade. O que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ter o alfa, não é? Do alfabeto grego. Então aqui já mudou, não é? Que já não vai ser mais o alfabeto hebraico, vai ser agora o alfabeto grego, né? Ó, então aqui tudo já mudou. Por que mudou? Porque não tinha, não é? Como as pessoas elas se mantiverem dentro daquele esquema de Torá, não é? Então elas não tinham como se manter, por quê? Porque elas teriam que abandonar o Deus de Israel e a Torá para seguir essa outra força que o próprio Torá, o Eterno, criou. Mas essas forças vão funcionar como? Não é? Elas vão funcionar através do ego. Quando você pega um cristão, o que ele fala? Olha, eu vou te curar, eu vou fazer com que você seja próspero, eu vou fazer com que você consiga chegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Veja, eu tenho fé, eu sou indestrutível, eu sou não é? Eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu posso tudo, eu que vou te curar, e atropelo os tribunais celestes, está entendendo? O que acontece com isso, gente? Acontece que a pessoa ela está entrando numa furada danada, né? Então, aqui a letra mudou e vai ser alfa e ômega, tá vendo? Mudou. Era, não é? Era lá a letra X, Dalet, ó.
o alfabeto foi mudado, as formas foram mudadas. Tá vendo? O que aconteceu com isso? Por que eu estou falando isso? Porque isso é um sistema linguístico que foi criado e que formou uma cultura. Dentro desse sistema estão outros sistemas, filhos, como um alfabeto glagolítico, e outros que eu não estou lembrando agora. Então, é um sistema que vem de muitas questões. O alfabeto hebraico, não. O alfabeto hebraico ele foi criado por cabalistas, ele foi criado, poxa, tudo que chega aqui, gente, para pensar isso. Hoje a gente vê pessoas idiotas, porque isso foi criado em tal momento, isso foi criado em todo momento. Então, vamos largar o computador, porque o computador foi criado em algum momento, não é? Olha que coisa maravilhosa. A gente pode estar, cada um na sua casa, falando de Torá, outros vão estar discutindo outras coisas. Não foi criado, mas isso aí também. Não, isso é divino. Deus permitiu que nós tivéssemos o conhecimento. Olha, imagina, se a gente tem isso há uns 100, 200 anos atrás, nós seríamos grandes magos, né? Hoje, com o Google, né? Todo mundo, não sei uma coisa, vou lá, pesquiso e já estou colocando aqui. Hoje nós temos uma facilidade. Isso não é ruim. Isso não é ruim, isso é muito bom. Então, veja, os cabalistas, eles criaram as letras hebraicas. Por quê? Eles tiveram contato com Hashem. O cristianismo ele se envolve com os gregos. Por que os gregos são chamados de Edom? Porque vocês veem o que aconteceu. Vamos lá. Os gregos, eles pegaram, antes deles houveram outras nações, mas sempre houve morte, não é? Houve morte. Destruição, eu vou trazer esse outro assunto para a gente poder seguir com o desenvolvimento aqui. Morte, invasão de povos, está tudo dentro da bênção do próprio Esav. Quando tem a bênção do Esav, o Itzhak fala assim, você vai sobreviver da sua força e através da sua espada e aquilo que você desejar, você vai pegar. Vai pegar de quem? Dos outros povos, vai saquear, vai roubar. E isso foi o que esses grandes impérios fizeram. O único povo que não entra em guerra com ninguém é o povo de Israel, que só protege a sua Torá. Mas eu não estou falando também desse sistema que a gente vê agora, eu estou falando do sistema que está dentro da Torá. É sempre para defender o território e é sempre para que a Torá seja defendida. A Torá é um livro de códigos. Se esse código mudasse para cá, tá vendo? Então ele mudaria. E aí o que acontece? Eu tenho, são irmãos gêmeos, esse aqui entrou primeiro. Por que ele entrou primeiro? Ele se disseminou mais entre as nações. Esse aqui não. Essa Torá aqui não. Essa Torá aqui sim. E aí as pessoas começaram a mexer nessa Torá, mas eles não conheciam essa Torá. Tá vendo? Isso está na metáfora do nome de Lé e Rahel. Aí o que aconteceu? Aqui eles falaram, não, Deus é poderoso, nós somos guerreiros de Deus. E por que Esav tem essa força? Porque o Esav foi criado para proteger o Jacob. Mas ele não quis aceitar o papel de proteção e quis se tornar sacerdote e queria pegar as coisas para ele. Por isso que ele fala durante ali que ele vai vender a primogenitura. Para que eu vou querer primogenitura se eu vou morrer aqui hoje? Enquanto o Jacob, quando comprou a briga, ele foi e comprou porque ele queria a espiritualidade, ele queria a Torá, e ele foi sofrer por essa Torá. Tanto é que depois que ele é abençoado, o Jacó vai mudar a maldição, o Jacob ele quebra todas as maldições na Torá. Não tem essa de que ninguém vai vir, vai quebrar maldição nenhuma, porque quando você pega lá o versículo, como eu disse para vocês, mas você conta os versículos lá da maldição, e você conta os versículos da bênção de Tzahá, que são exatamente 22 letras, ou 27 letras, se não me falha a memória. Então, está lá codificado. Quando você pega as maldições que foram dadas lá, que ele plantaria, não colheria, e etc., etc., lá todas elas são quebradas. Eis que a terra dará o fruto, etc. Só que o que acontece? Muita gente leva isso para a literalidade. Isso não é literalidade, lembra? O nome Shaddai só estava ligado até Shaddai, o resto da árvore não estava ligado. Os patriarcas ficavam no nível da Sheriná e do nome masculino aqui em cima, que é chamado Shaddai.
O que aconteceu? Aqui foi se mudando tudo. Aqui mudou-se tudo. Por isso é que são irmãos gêmeos, está vendo? 2 idiomas. Eu tenho um Aleph e eu tenho Alfa. Eu tenho Beit e eu tenho Beta. Eu tenho Gimel e eu tenho Gama. Eu tenho Dalet e eu tenho Delta. A letra Re não tem, porque a letra Re é o número de livros da Torá. A Shem não permitiu. Então, veja, a repetição dessa questão a gente entende agora. E aí a gente fala assim, poxa, Moré, mas é complexo, mas basta ver o que foi gerado, o que é falado no livro de Edom. Olha, eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. Você acha que ele mentiu? Ele mentiu? Não, não mentiu. Falou a verdade. Depois ele falou, eu vou separar as casas. Onde tiver pai, eu vim para trazer divisão. O que é o contrário lá do que está no final da Torá. Que Elias fala, olha, eu vim juntar o filho com o pai com o filho, para que Deus não venha e destrua a terra. Não, ele fez ao contrário. Está vendo? Esse sistema aqui. Aí chega lá os gregos falam assim, não, agora a gente aceitou, está tudo mudado. O que eles fizeram durante todas as histórias? Foram tentar levar a sua religião. Foram para a África, Espanha, escravizaram, tomaram terra. Alguns queriam ser abençoados, viviam como reis, e para ser reis eles tinham que sugar dos mais pobres. Criaram todo um sistema, viram milagres de Edom, viram. É o mesmo Deus que criou as duas realidades espirituais. O que a mão direita faz, a mão esquerda também faz. E é isso que deixa as pessoas confundidas. Veja, quando o Yaakov, que está lá junto com Rivka, eles têm essa percepção. Por quê? O Yaakov, ele é a reencarnação de Abel. A Rivka é a reencarnação de Rava, no terceiro nível, porque se dividiu em 3. Ou seja, o Adão se dividiu em 3, que é o Abraham, é o Isaac e o Yaakov, e a matriarca se dividiu em 3, que era Sara, Rivka e Rahel. Ali, Rahel, né, etc. Então, veja, ela se dividiu, né, em 3. Nessa segunda questão, a gente também deve entender que as almas se dividem e formam outros corpos. Assim foi com a humanidade. Nós todos somos Adão. Não tem essa história de que alguém não é, alguém pode, alguém não pode. Todo mundo pode, basta se esforçar. Porque quando a gente pega assim, olha, você não é tal de tal povo, você não é tal pessoa, então você não pode. A gente viu aí nos estudos de rabinos falando, olha, pode ser judeu, pode ser não judeu, pode ser escravo, pode ser liberto, pode ser rico, pode ser pobre. Todos têm o direito de se ligar com a Shekhinah. Só que a Shekhinah, ela tem que ser ligada pelo quê? Pelo sistema certo, porque pode se ligar pela idolatria. A gente vai fazer essa aula, vai dividir ela em mais outra aula, se der para vocês ficarem na segunda aula, a gente vai tentar trazer um pouco sobre isso na outra aula. Muito bem. O que acontece? Cara, o cara entra para esse sistema aqui. Ele começa a ver um monte de milagres. Aí os anjos da esquerda vêm e começam a agir com a pessoa. Então, ela começa a agir com as pessoas começam a ter visões, começam a ter um monte de coisa, mas elas não estão aqui em cima. Ó. Por quê? Tiraram o Yud, tá vendo? Aqui existe uma proteção, que essa proteção, quem tem esse desejo de receber, e a pessoa se torna profeta, que não vai ser o quê, elas não passam daqui, ó, elas ficam nesse nível aqui, tá vendo? A letra Tav, ela não deixa elas saírem do nível de Malhut. E toda essa espiritualidade é onde a árvore que a gente chama de árvore do mal, do bem e do mal, está aqui dentro. A pessoa está vivendo essa realidade aqui, mas nem começou a se ligar aos mundos verdadeiros e espirituais. Se enganaram aqueles profetas é porque eles estavam em nível de ego, não estavam em nível de doação. Está vendo como é que é coisa? Se a pessoa está no nível de ego, vamos lá, se a gente começa a fazer as coisas para a gente mesmo, estou vindo aqui, Moré, porque eu quero ser rico, porque eu quero ser aquilo e tal, tudo nesse mundo. É Esav. Esav falou, olha, eu não vou morrer nesse mundo, me dá esse prato de lentilha aí. O prato de lentilha representa a própria Gevurá, porque se a pessoa não tiver natural, o que ela vai ser? Gevurá.
Agora preste atenção numa coisa. Então, a Rivka, que conhece muito bem seus filhos, nunca vai falar com Esav. Pode procurar em toda a Torá, ela nunca fala, mas ela fala com Jacó. Enquanto Esav era um caçador, o Jacó era um homem de tendas. Ele ficava tentando entender tudo isso, essa Torá. Ele pesquisava profundamente para não ser enganado. Por isso que você tem que estudar essa Torá dia e noite. Quando ele viu dentro da Torá que o sistema que ele ia escolher era melhor do que o de Esav, então ele foi lá e comprou a primogenitura. Por que ele comprou a primogenitura? Porque ele sabia que Caim, que era o desejo de receber para si mesmo, né, e era o corpo, e também a Torá escrita, como a gente pode colocar, sem a Torá oral, ela é de esquerda. Por isso que todo mundo fala, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Não mexa com o profeta de Adonai. Olha, você tem que ver que eu sou poderoso. Você vai mexer comigo e já está vendo. Olha, se eu orar por você, se preparem. Se preparem, porque você vai ver a mão de Deus. Eu sou. Está vendo? Tudo isso é ego. As nossas aulas, a gente fala das curas. A gente não fala nem para que a gente receba, mas para incentivar as pessoas. Porque nós sabemos que o poder todo é de Hashem, da esquerda e da direita. E você tem, lógico, que desejo o direito de escolher qual lado que você quer ficar. Não tem problema nenhum. Ué, você acha que tem problema? Não. Só que uma alma vai ascender e a outra alma vai morrer. Acabou a vida, acabou a manifestação dos poderes, tal. Do outro lado, você não tem nada. Morreu, fechou os olhos, acabou aquela vida ali. Mas e o resto da alma? Nem se apegou à pessoa. Morte súbita. Então, veja. Quando a gente está falando dessas coisas, tem que se compreender isso dentro da Torá. Veja só. Então, a Rivka, que sabia quem era Jacob, sabia quem era Esav, não falava com Esav, e Esav era um caçador. Por que ele caçava? Ele caçava homens com as suas lábias. Ele caçou até o próprio Tsarrak. Tsarrak pensava que ele era um tzadik, que é a metáfora da questão da carne de porco. O tzadik por fora e por dentro é um rachá. Por dentro não quer saber nada de Torá, nada. Quer festa, quer que todo mundo olhe para ele vestido de uma religião, com aquela roupa, que todo mundo chegue para ele, olha que pessoa maravilhosa. Olha, por isso que a Torá fala sobre a língua lisonjeira. Por isso que quando eu sinto o coração dos alunos. Quando tem aluno que fala, pô, Moré, aí, as suas aulas, caraca, meu Deus, olha, eu vou ser seu aluno para sempre. Uma semana depois a pessoa sai. Por quê? Aquilo ali é ego. Agora, quando a pessoa fala de verdade, e a gente sente no coração, eu choro daqui quando eu sei que a pessoa está falando de verdade. Ela não está falando com ego. Ela está falando com amor realmente. Ela se apaixonou por isso. Por isso que na outra aula eu falei para a Terezinha, fala como você falou para mim. Porque tem que falar com amor, com verdade. E aí a gente vai ver isso. Tá vendo? Tudo isso é isso que está aqui. Ó. Não importa, a pessoa pode até fazer milagres. Devarim 13, olha só. Inclusive, em Devarim 13 é onde está codificado que viria o homem que consola. Pare para pensar nisso. Porque as pessoas querem ser consoladas dos seus erros. Não é consolação, gente. É a gente consertar. Vamos ver aqui, ó. Quem está falando aqui, gente, é a Torá, essa Torá que a gente está estudando. Não sou eu. Não sou eu. Esse é um estudo que a Torá traz para a gente, os nossos sábios deixaram para a gente. Pessoas que realmente eram dentro de um nível de Torá. Não eram as pessoas que estão para lá e para cá procurando milagres. Os milagres, eles acontecem somente quando nós nos consertamos. Por que essas pessoas tiveram essas sensações? Porque elas estão mudando, elas estão compreendendo, ainda que elas lutem, ainda que elas queiram falar que é isso, aquilo não, elas estão mudando como uma borboleta. E toda a pancada de Torá que a gente dá, não é? Chega o aluno para mim, e aí um aluno, né, que é antigo, ele não está começando, que isso, é que eu já dou uma pancada, não quero nem saber. Tem cabalista aí que nem fala mais, ó, já tira do grupo, ó, vai para lá, não fala dessas coisas para mim. Não tenho necessidade de saber isso, e vai embora, não quero saber,
Entendeu? Agora, os que estão chegando agora e que têm o interesse de aprender, não é? Aí você vai dar um remédio, para ele. Se ele vai ficar ou não, isso vai ser uma questão entre ele e Deus, mas você falou a verdade. Então já não é mais responsabilidade tua, né? Diz lá que se o vigia tiver sobre um muro e ele vê que a pessoa tem um alerta de morte. O que é alerta de morte? É idolatria. E aí, se você puder falar para ela, não fale com carinho, não. Não fale, não, porque ela está morta. Ela vai para o inferno. Nem para o inferno ela vai, ela está morta. A idolatria foi o que aconteceu para que o homem caísse da Torá, para o homem cair da Torá e para o homem para que ele vivesse tudo isso que ele está vivendo hoje, toda essa idolatria, toda essa coisa. Então, o que acontece? A gente tem entendendo isso, o que foi que fez que o homem caiu no jardim? A idolatria. O que aconteceu para a Torá ser quebrada? A idolatria. Moisés subiu um monte para descer, as pessoas estavam fazendo idolatria. Aí ele falou, meu Deus do céu. E Hashem falou, vou destruir todo esse povo, vou destruir todas essas almas. Eu vou trazer novas almas. Quer dizer, aquela história ali, daquele corpo, acabou. Viveu, teve a possibilidade, enterrou, acabou. Ah, mas Moré, e aí? Aí tem muitas explicações aí. Então, veja. Quando chega aqui, Deus fala, tenha cuidado para observar apenas o que eu lhe ordeno. Tá vendo? Quem está falando o que eu lhe ordeno aqui, não é? É o Eterno. As palavras, todas as palavras, Radavar, não é? Que eu, Anorri, Asher Anorri, Mitzvot, perdão, Aterrem, Otot, não é? Então, veja, tudo que eu ordeno para você, ele manda fazer aqui. E aí, o Eterno, o próprio Eterno já fala como ele construiu as coisas. Ó. Se aparecer entre vós um profeta que dê um sinal de presságio, dizendo vamos seguir outros deuses, já está aqui, não precisa você estudar mais a Torá, vamos seguir outros deuses, que você não experimentou, na verdade, que você não conheceu como um sinal de presságio. Então, veja, por que você não experimentou? Porque esse Deus não está na Torá. Por isso que Moshe é o maior profeta, porque ninguém vai escrever outra Torá. Aí chega lá no Novo Testamento e fala assim, e caíram os olhos, as escamas dos olhos, e eles viram, não é? E eles viram o JC, que ele era Deus e que ele estava perante Hashem e que tinha outro Deus perante Hashem. Aqui está falando o contrário. Leiam comigo. Vejam que loucura é essa. Mas como eles participam daquele chororô, daquela goiabada toda lá, aí vão ter, né, sinais do lado esquerdo, da idolatria, e eles vão se afundar até a morte ali. Depois, para sair, é difícil. Tá vendo? É difícil. Veja, o que acontece com isso tudo, gente? Não dê ouvidos, não leia, não participe, não dê ouvido a quem fale, daquele profeta e daquele adivinho de sonhos. Ele é um adivinho, tá vendo? Ele é um profeta, é um navi, mas é um adivinho de sonhos, pois seu Deus, Adonai, está o quê? Testando você. Então, veja, se você vai pelo ego, lógico que Deus vai testar você, não é? Esse ego que você tem, não é? Vai servir para ver se você está atrás de milagre ou se você quer fazer a vontade de Deus. Mas todas as forças vêm de Deus. É Deus que está testando você para ver se você realmente ama essa Torá, né? Com todo o seu coração e alma, tá vendo? O nível de explicação aqui é com todo o coração e alma. Então, quando você ama essa Torá com o coração e alma, você acorda de madrugada para estudar, você cuida desses estudos, né? E é você que vai ter todo um carinho para estudar essa Torá, fazer dela o centro da sua vida, tá vendo? Então é isso. E aqui tudo está falando disso, está falando de estudo de Torá, tá vendo? O que chega, o que não chega. O que está aqui nesse nível de recepção, o só vai sair daqui se chegar em nível de doação. Aí você sobe os mundos espirituais. Muito bem, continuando a história.
Então, o Jacob compra a primogenitura porque o Caim nasceu primeiro porque a Rava, que, na verdade, agora está como Rivka, a Rivka é a encarnação de Rava, e agora ela vê que tudo estava acontecendo de novo, e que a culpa da maldição toda tinha sido dela. Então, agora ela tinha que ajudar o Abel, que, nesse caso, era o Jacob. Então, e o Caim, que era o Esav, não poderia ficar primogênito de novo. Por isso que ela veste o Jacó de Esav. Ela bota uma roupa nele. O Issaque bota a mão nele e fala: Poxa, meu filho, o seu corpo é de Esav, mas o cheiro da Torá, o cheiro da tua alma é de Jacó. Olha, e aí é como o cheiro do jardim Gan. O que é jardim? O Éden, né? Aquele pecado que tinha acontecido lá atrás. Ele estava conseguindo, Jacob, ele ia conseguir ligar todos os mundos. Ele ia ter os 12 filhos, e desses 12 meses que são gerados, que na verdade são 13, porque tem duas meias tribos, que são filhas de José, e vão ser Efraim e Menaxê, que são o mês de Adá 1 e Adá 2, onde a gente pode buscar mais profundamente o Eterno. Depois a gente vai falar dessas questões de meses. E aí o que aconteceu? Eles foram como tribos, meias tribos, e formaram 13 meses. Veja, porque a cada 19 anos tem 7 meses de Adar, né, que são inseridos para as festas da Torá não se perder. O que aconteceu com isso? Tudo isso é uma discussão midrástica da Torá e de idolatria. O Esav fica muito chateado quando Jacó vai lá e é abençoado, e ele fala: pai, eu quero uma bênção também. Aí ele dá a bênção, que ele teria uma vida muito boa aqui, etc, etc. Não é? Que não faltaria nada para ele na questão financeira e etc. Muito bem. O Esav fica muito chateado e fala: assim que meu pai falecer, eu vou matar esse Jacó. O Jacó, a Rebeca sabe disso, e fala para o Jacó o seguinte: olha, vai embora que seu irmão vai te matar. O Jacó vai embora, aí chega ali onde é o templo, dorme, e todas as pedras lutam, né? Ali ele tem um sonho, uma escada se abre. Essas escadas são os 125 degraus de estudo de Torá. Ele vê as almas subindo e descendo, ou seja, são anjos, mas também são os príncipes das nações, ou seja, as reencarnações que desceria e subiria de ver. E aí todas as pedras lutam para ficar debaixo da cabeça dele. Porque o próprio Yaakov, ele é a Tiferet, ele é o Sol. Os planetas que tem em volta dele, que nós chamamos dentro de nós das Sefirotes, estão todos em volta de Yaakov. E Yaakov, nesse caso, representa você. Então, veja, isso é porque as pedras ficaram ali. Dali ele parte para a casa de Lavã. Lavã é branco, que é uma Kippah Nogá, né? A gente está falando no nível. E aí ele foi para lá, e lá ele ficou um tempo. Lá ele conheceu Leia e Rahel, ele queria casar com a Leia, que é a Torá escrita, mas aí Rahel, que estava coberta, era quem ele tinha que casar. Saiu uma aula essa madrugada sobre isso. E aí ele casa, ela está coberta. Quando ele descobre, mas eu trabalhei pela Rahel 7 anos. Eu estudei a Torá literal 7 anos. Mas agora eu vou ter que casar com o Zohar, com a Torá oral? Não, eu não quero isso. Eu quero casar com a Torá literal. Eu quero fazer tudo que o pessoal faz, aquela religião toda, aquela coisa toda, né? Não, mas aí não. O Lavão falou para ele: não, aqui na nossa terra não é assim, não. Primeiro você deve estudar o Zohar para entender a Torá. Porque se você estudar a Torá, primeiro vai dar uma caraminhola na tua cabeça, e depois, para você sair disso, vai ser difícil. E é isso que está escrito ali. Estão falando sobre a Torá e está falando sobre Malhut e Biná. Rahel é Malhut e Biná na verdade, nesse aspecto, né, a letra Re, que é outra Torá, oral. Tá vendo? Olha que coisa. Então, aí ele vai lá, passa pelos 10 testes. Olha, o Lavan enganou ele 10 vezes, ou seja, as 10 sefirotes. E aí ele saiu dali já todo preparado, falou: não, eu não vou ficar nessa, eu cuido dos seus animais, faço tudo e etc. Todos esses animais são mundos espirituais. E aí eu sou enganado? Não. E aí ele volta. Ele volta depois de 17 anos, se não me falha a memória, e depois desses 17 anos, ele tinha que
voltou para o seu pai, ou é 20 ou é 17 anos, me fugiu na memória agora, e no meio do caminho ele encontra um anjo. Ali o nome da paraxá é Panim, não, o nome do lugar é Panim, que é faces do Eterno. Veja, até mesmo esse anjo é a face do Eterno, negativa, mas é. E era uma luta que a gente ia ter que ter. Então ele lutou estudando essa Torá, ele estudou, não é, tira todo o cenário, ele estudou a Torá a madrugada toda para descobrir essas coisas. E ele falou para o anjo assim: olha, enquanto você não aceitar o trato que eu fiz, você enganou minha mãe, a Rava, lá no Gan Éden, que você enganou minha mãe e fez o Caim nascer primeiro, agora eu quero a minha primogenitura de volta, porque eu comprei a primogenitura. Diferentemente do que o cristianismo ensina, que Jacó era um enganador, não, ele estava consertando as coisas, ele que foi enganado lá atrás. Porque depois que o serpente fez isso, Caim, que era o seu filho, nasceu primeiro, e Abel nasceu, e Abel, que agora Jacob, nasceu segundo. E ele tinha que recuperar essa primogenitura. Veja, com isso, o que aconteceu? Ele lutou com o anjo. Ele era Jacob, que era calcanhar, muito bem. O calcanhar representa que você está perto do chão, e aí ele tinha que se tornar Israel. E ele só se tornou Israel quando ele foi abençoado por esse anjo. Ele falou, ele pergunta o nome do anjo, o anjo não fala, era o anjo, era o serpente, que também está a trabalho do Eterno. Aí o anjo fala, tá, então me solta, fere o membro sexual dele, ele não pode ter mais filho, e agora ele fala, tá, agora você é Yashurum, é Israel, você não é mais Jacob, você passou no teste, Deus te testou e você passou. E aí pode falar, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, Baruch Shem Kevod Mahutô Leolam Vaed. Não há outro além de ti que controla todas as coisas. Agora eu devo escolher se eu vou lavar as minhas mãos com água suja ou água limpa, não é verdade? Se eu vou buscar da Torá ou se eu vou buscar de outras fontes. Muito bem. Quando ele faz isso, aí sim, depois que ele venceu o anjo, a gente tira uma lição daqui, toda vez que você tiver uma disputa com alguém, essa disputa for justa para você, não pelo seu ego, mas você falar, não, isso aqui realmente eu estou certo, eu tenho certeza. Você vai lá nos céus e pega o anjo da pessoa e leva para o tribunal celeste. Sendo resolvido lá em cima, vai ser resolvido aqui embaixo. Por isso que o Jacó fez isso. E aí ele vai ao encontro do seu irmão, acontece um erro ainda, porque ele se prostra perante Esav, esse sistema, e ele vai se prostrar com todas as tribos, 7 vezes. E, quer dizer, ele se divide em 7 acampamentos, que são as forças internas que ele tinha. Ou seja, eu não vou tratar tudo de uma vez. Eu não vou querer me tornar um sadique, um moré, alguém que ensina a Torá agora. Eu tenho muita coisa para tratar dentro de mim. Eu tenho que dividir cada sefirote, ainda que seja dessa forma. E aí ele manda esses presentes, não é? Divide e manda os anjos levando o presente à frente. Tudo que estava ali era anjo. Quando é falado no plural, são anjos, e quando é falado no singular, é a Sheriná. Um anjo. Toda vez que a gente vê um anjo, no singular é a Sheriná, segundo o Zohar. Quando fala de anjos, malahim, aí são anjos. Ele manda à frente, e aí eles todos se prostram para Esav e cometem um pecado de idolatria. Mesmo nesse aspecto ainda é cometida idolatria. Menos o último filho, Benjamim, ele não comete idolatria. Então, por que ele não comete? Porque ele está ainda dentro da barriga de Rahel. Né? Ele é o último filho de Rahel. Rahel só teve 2 filhos, que foi Iosef e foi Benjamim. E aí o que acontece? Deus vai recompensar isso lá na frente, porque o primeiro rei de Israel vai ser um benjamita, que é Shaul, e também o Beit HaMikdash, né, o templo sagrado, não é? Ele vai ser construído nas terras de Benjamim. Olha que coisa bonita. E a primeira esposa do rei Davi, Mical, nesse nível mais peixe, também é uma benjamita. Tudo porque ele não fez idolatria. E ali foi estabelecido o primeiro templo, existem muitos segredos dentro disso, e a gente vai compreendendo então. Muito bem. Quando Jacob ele enfrenta esse anjo, ele tinha que estar muito, muito, muito revestido, assim como você vai ter que ter muito revestido, porque ele vai te cercar de flores, ele vai te cercar de questões espirituais,
e você vai ter que estar muito forte, porque realmente é uma força de esquerda muito forte. Você está entendendo? Porque a força da idolatria fez o que fez. Preste atenção. A gente achou legal fazer esse estudo com vocês, para vocês poderem entender realmente o que a Torá está falando. Está vendo? A própria Torá mostrou essa questão da idolatria. Isso está dentro do ser humano. Por isso que a idolatria tomou conta do mundo todo. E poucas pessoas são monoteístas, não é? Essas pessoas que são monoteístas, elas são diferenciadas, ela tem uma alma diferenciada. E aqueles que eram idólatras e estão saindo para um monoteísmo, elas também descobriram que elas podem, porque elas não tinham culpa. Agora, a pessoa tem culpa a partir do momento que ela sabe e ela não sai. Aí ela tem culpa. Vamos ver uma coisa aqui. O Yaakov, ele tem um nome, não é? Ele tem um nome. Esse nome que o Yaakov tem, ele é muito especial. Vamos ver por quê. Dentro do nome Yaakov, não é? A gente, vamos trocar aqui, vamos tirar do grego, que o grego é o Isaac, a gente já descobriu isso, né? Yaakov com Ain também, um Kuf e um Beit final. Hashem, ele fez tudo muito perfeitamente. Agora, como que as pessoas iam ler se traduziram tudo, se trocaram pelo grego, se as pessoas ficam aí gritando que são poderosas, olha, eis que você vai morrer, porque agora Deus está comigo, eu vou te desafiar. Desafia essa Torá. Tá? Desafia essa Torá. É o falso burro, né? Desculpa, gente. É por isso que o Eterno fala, não seja como burro, nem como cavalo, que precisam de cabresto. Veja só, aqui Yaakov, não é? É o nome que ele tem. Vamos fazer uma coisa, gente? Vamos ver realmente dentro da Torá o que significa esse nome, né? Veja só, o Yud, ele tem valor 10, não é isso? 10. Vamos botar aqui. Então, 10, que é o valor do Yud. Aqui, a gente tem 10. Vamos ver o que a gente vai descobrir aqui. Né? Yud 10. Você vê que essa força ela quer prender a pessoa, né? Até o Yaakov, caramba, enfrentou isso depois, sem querer, ainda fez idolatria, porque se prostrou perante um homem, e ali tem todo um segredo muito profundo, e olha que ele já estava em níveis imensos, né? E isso trouxe... O que trouxe a retificação para o mundo? Porque a família de Abraão era idólatra, e Abraão tinha que sair, e depois ele tinha que limpar a idolatria da sua família. A gente pode ver isso também nas aulas de reencarnação. Então, veja só. Eu tenho aqui que Yaakov, ele tem gematria 182, não é? 182. Então, veja. A gematria do nome dele é 100, mais 70, mais 10, mais 2, 182. Muito bem. Por que a gematria dele é esse nome? Porque existe uma gematria que ele usou para vencer esse anjo caído, esse anjo que faz o papel dele muito bem. Né? Ontem a aluna falou, pô, Moré, esse anjo faz o papel dele sim, todos trabalham para a Shem de uma forma muito plena, né? E vai agir com a pessoa de acordo com o que ela está lidando com a Shem. Você tem aquele amigo espertinho que chega para você e fala assim, hoje eu vim aqui te ver, estava com saudade, né? Você não tem aí um dinheiro para me emprestar, não? Você não pode me emprestar, só aparece para pedir. Assim são as pessoas que servem a Shem da forma incorreta. Só vão para a Shem, não para servir. A Shem não é mais o rei, é eles que são o rei agora, são especiais, etc. Não, isso está errado. Vamos ver aqui, então, gente, 182. Agora, vamos pegar uma palavra, a palavra Elohim. Elohim é um servo de Hashem, mas tem que se ter cuidado, não é? Então, a gente vai pegar o nome Elohim, só que a gente vai duplicar esse nome Elohim. A gente vai escrever o nome Elohim duas vezes. Aleph, Aleph, 2 Alephs, 2 Lâmedes, 2 Reis, 2 Yudim e 2 Mens. Veja, então a gente tem o nome Elohim duas vezes.
O nome Elohim tem gematria 86. Então, se eu tenho 86, tá vendo? 86 vezes 2, porque tem 2 vezes o nome, vai ser igual a quanto, gente? Ih, deixa eu mudar o teclado aqui. Caramba, isso acontece, estava em hebraico. 86 vezes 2 igual... Pô, não é 56, é 86 vezes 2. Ó. 86 vezes 2. Vamos ver, aqui a gente tem um 86 vezes 2, vamos aumentar aqui, ó. A gente tem 172. 8 mais 8, 16. 6 mais 6, 2, 172, tá vendo? Essa é a gematria 2 vezes o nome Elohim. Tá vendo? Faltou 10 aqui por 182. Ó. Aqui tem 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 172 mais 10 vai me dar igual a 182, que é o mesmo nome de Jacob, tá vendo? Então, por isso que o Jacob segurou o anjo, ele meditou nessas letras, e essas guerras são internas, não se segura anjo, Aleph, Aleph, Lamed, Lamed, Re, Re, Yud, Yud, e assim ele conseguiu falar para o Elohim, olha, não existe outro Elohim, não existe outro Deus, só existe um Deus que eu sirvo, não adianta você falar, não adianta você mostrar poder, não adianta você fazer nada, aceita o pacto que agora eu não sou mais Jacob, e agora eu sou direto a Hashem. Tá vendo? Que coisa bonita? Então, tudo isso é Torá, tudo isso é gematria, tudo isso é coisa muito linda. Não é falar, não é gritar, não é manifestação de poder, porque só existe um poder, que é o Deus de Israel. Ele controla o lado esquerdo e o lado direito. Não há outra força que trabalhe por dentro nem por fora. Não há outra força que possa criar. O vento pode ventar forte, pode fazer furacão, podem ter erupções, podem ter maremotos, podem ter o que for, mas a Shen é que controla todos os universos, outros planetas têm efeitos físicos, não é? Químicos, etc., muito maiores do que esse. Existem o Sol, muito maior do que o nosso Sol, caberia milhões e milhões de sóis dentro dele. Então, se a gente não compreende essa Torá, se a gente não compreende esse Deus, a gente fica preso a essas questões pequenas desse mundo, querendo mostrar quem nós somos. Nós não somos nada, nós temos que mostrar quem é Hashem, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele não fala, ele não tem ouvidos, ele é um Deus que controla todas as coisas, sabe de todas as coisas, tudo está na mão dele, tudo que ele permitir acontecer comigo é para o meu bem, para o meu tratamento, e eu devo servi-lo porque eu amo, mesmo que ele tire a minha alma de mim, eu continuarei amando, porque ele criou a minha alma e a minha vida, e a minha luta não é por coisas desse mundo, mas é para chegar a esse Deus maravilhoso e falar, Hashem, eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso. Me ensine a te amar acima de todas as coisas. Me ensine a entender essa Torá. Me ensine a buscar com todo o coração. Essa é a grande verdade. E com isso, a gente tem aqui, ao contrário, no espelho, 28, que é as primeiras letras, não é? 28 letras de Bereshit 1.1, falando que são 28 letras em um Deus e somente 27 letras em um Deus, e que ele que fez tudo, e ele que criou tudo, e só ele pode fazer tudo na minha vida. A minha intenção com ele é a seguinte: eu sou seu servo, você é meu Senhor. Eu te servi perfeitamente hoje, eu estudei a sua Torá perfeitamente, eu amei meu irmão como a mim mesmo, o resto é só aperitivo. Se a Hashem vai fazer milagres, se ele vai curar, se ele não vai curar, tudo isso é o que a gente quer, mas a Hashem vai fazer o necessário. Nós não somos misericordiosos, pois não criamos ninguém, nós não somos mais misericordiosos que Hashem. A gente deve rezar pelos nossos irmãos monoteístas, os que são da nossa família, que ainda estão na idolatria. A gente também pode rezar para o mundo sair da idolatria, mas a gente não pode rezar, muitas vezes, para atrapalhar o ticum das pessoas, falar, ó, Deus cura, faz isso, porque tu és bom, bonzinho, e aí a pessoa não consegue chegar no monoteísmo, a gente acaba até, às vezes, atrapalhando a caminhada dos nossos filhos. Então, deve-se falar, Hashem, faça a sua vontade, ele vai se fazer a vontade dele mesmo. O fato de eu rezar não quer dizer que eu vou
intervir em nada, eu rezo para aumentar o amor dentro de mim e reconhecer essa energia que é amor, que é Hashem, e aí é isso que ele quer que eu perceba. Então, não sou eu que sou o poderoso, não é você que é o poderoso, não é o anjo da esquerda que é o poderoso é só Hashem, que é a fonte de todas as coisas, inclusive nós estamos falando agora, porque Hashem é que permitiu que nós falássemos, antes, muito antes, lá do Big Bang, e antes de tudo ser criado, 2000 anos antes, Hashem já tinha falado que eu ia falar isso na história. E eu agradeço a ele por ele botar nos meus lábios a sua santa palavra, porque tudo é dele, tudo é para ele, e não há outro igual a ele. Cubram as suas cabeças, vamos fazer o chamar, e saiba dentro de ti que não há outro Deus igual a ele e que ninguém constrói tudo como tem que ser construído, um justo julgamento como ele é. Nós somos servos de Hashem, estamos aqui para ajudar as pessoas que querem sair da idolatria, ajudando elas. As pessoas querem ficar na idolatria, resolva com seus deuses, resolva com seus pais de santo, com seus pastores, resolva com seus padres, com seus bispos. Se eles têm força, que eles fiquem lá. Não venha comer dessa Torá limpa e santa para poluir ela como Esav fez. Limpe a Torá, santifique a Torá, eleve essa Torá para que a sua vida seja elevada. Porque Deus não te desamparará nem nesse mundo, nem no outro. Ele será sempre contigo. Se você honrar essa Torá, honrar a Torá é ajudar, estar aqui para estudar, é também ajudar, é disseminar, é mostrar, é falar, se proteger da idolatria, não deixar a idolatria na tua casa. Vocês pegam todo, faz como eu fiz, peguei todos os livros, até livros que eu ganhei, tinha livros emprestados, que ainda mesmo eu indo para o judaísmo estava dentro da minha casa, e eu falei para a pessoa, você vai querer tal livro? Ah, não quero. Então fui lá, botei fogo, presentes que eu ganhei, botei fogo, que eu não quero nenhum tipo de idolatria na minha vida, não quero nenhum graveto desse lado na minha vida, porque eu tenho que ser como Jacob, acabar com a conversa fiada, com a conversa de brá, brá, brá para cá, brá, brá, cá para lá, porque tudo isso é parte de Elohim, todas as nações estão em Elohim, e nós meditamos 2 vezes Elohim, como na gematria do nome de Jacob, para que Deus tenha misericórdia. Então, quando você tiver em pensamentos de idolatria ou confusão de idolatria, medite nesse nome. Aleph, Lalef, Lamed, Lamed, Re, Yud, Yud, Mem, e aí você está combatendo a idolatria, sabendo que tudo vem da mão de Hashem. Inclusive, quando você achar que você vai rezar por alguém, através do seu poder, lembre que Deus ele está manifestando o amor dele e criando dentro de você esse amor. É ele que está criando a energia e é ele que está te dando a possibilidade de rezar. E é ele que está te dando a possibilidade de fazer. Tudo vem dele, tudo é para ele, não existe nada além dele, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, e a gente tendo essa certeza, a gente sabe que nós andaremos com esse Deus e respeitaremos, porque ele é muito maior do que a gente possa entender, a nossa mente é limitada, e assim ele o quis, mas a gente, através da sua Torá, lendo ela muito mais profundamente do que os textos das histórias literais, a gente entende que isso está falando de mundos espirituais, de forças que a gente nem imagina. Então, não era um homem que lutava contra um anjo, era o sol que lutava contra essas forças, e debaixo do sol, o sol todo dia amanhecia, me via estudando a Torá, me pegava na divisão do dia e da noite, eu estudando a Torá, e ali eu criava um fio de proteção.